Isso. Então, ao final, mas vocês vão colocando aqui para nós, no chat, que é para nós irmos aqui avaliando o tempo. Nós temos 1 hora de exposição e 30 de perguntas e respostas. Então, vamos lá. Fixação mental e dominação telepática, José Henrique Rubim de Carvalho. Bom, eu estou apresentando aqui o Abre Alas, o carro-chefe, com colorido que me é peculiar. Gosto das coisas bem coloridas. Então, vocês estão vendo aí o livro, André Luiz, figura de Carlos Chagas por trás. Crê-se que ele foi Carlos Chagas, pelo menos são as informações que nos chegaram lá na AME Brasil, e o nosso querido Chico. Então, o assunto de hoje, fixação mental e dominação telepática. E vamos começar com Em torno da fixação mental, que é o título do capítulo Nos Domínios da Mediunidade. Então, Hilário nos diz: sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Isso já nos abre aqui para inúmeras reflexões. Eu reputo esse termo, fixação mental, como de vital importância para todos nós. De alguma forma, temos fixações que se fixam exatamente nos levando a não tirar a ideia de nossas mentes, o mundo das ideias, pensamentos, sentimentos. Vamos citar aqui alguns extremamente comuns. A culpa, acho que é o grande general da orquestra. A culpa quando erramos, quando falhamos. E aí temos que lembrar que tem a culpa que nos leva ao arrependimento e tem a culpa, como diz Joana de Ângeles, tormentosa. Ou uma culpa fixada de um espírito detentor do padrão de poder, orgulhoso, vaidoso, narcisista, egoísta, que absolutamente não aceita o erro, a falha, o fracasso. Daí, então, vem o sentimento de culpa e se instala a autopunição bastante frequente. As criaturas se sentem incapazes, impotentes, se flagelam. Há uma hipopsiquia reinante nessas criaturas, uma baixa autoestima, frustrações por erros cometidos. Isto é uma fixação mental. E qual a importância disso? É gritante. E vamos lembrar que, ao desencarnarmos, vamos carregar essas fixações. Como diz André Luiz, ficamos girando ao derredor dos nossos pontos nevrálgicos. Falamos de culpa, mas podemos falar de mágoas, podemos falar de ódios, de vinganças. Aquelas criaturas que nutrem sentimentos durante toda a sua existência, na esperança ansiosa de se vingarem ou de retribuírem negativamente. E como sempre disse, e volto a repetir, vamos estar diante de nós mesmos quando despertarmos. E aí há uma questão que André Luiz cita muito, vamos ver lá também no livro Os Mensageiros, capítulo 22 e 23. O 22, André Luiz nos diz, os que dormem. E o 23, os pesadelos oriundos daqueles espíritos que dormem. E ficamos a elucubrar aqui como é que o espírito dorme. Por que dorme? Entram em hibernação. Então, eu tenho uma teoria que, em virtude das fixações mentais, a tendência
é o robustecimento desta fixação mental. É culpa sobre culpa, é mágoa sobre mágoa. Ficamos verdadeiramente coletando esses sentimentos. E não podemos esquecer a intercessão, a influenciação dos espíritos que vibram nesta faixa, robustecendo exatamente esses sentimentos. Por vínculos, por sintonia, por atração, por afinidade. Então, isto cresce potencialmente. Há, então, uma subtração energética do campo que os rodeia, perispirítico, provocando uma atonia, uma lassidão. Daí porque eles dormem, entram em cansaço, em fadiga de tantos pensamentos repetitivos e acordam sob efeito de um pesadelo, de lembranças dos erros desta, de outras existências e muitas vezes acolitados pelos espíritos obsessores. Aí vem o despertar. Vêm as alucinações que André Luiz nos fala muito bem no livro Os Mensageiros. Espíritos sentem-se perturbados, alucinados e correm desesperadamente, até haver a restauração, o auxílio da espiritualidade. Isso leva algum tempo. E André Luiz nos cita que existem milhares de espíritos adormecidos. Só 2 ou 3 despertam. Mas vamos acompanhar isso. Tomemos, por exemplo, nos fala Hilário, o drama de nosso infortunado companheiro, citando um companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Vejam esta fixação. Estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? E Aulus responde: é imprescindível compreender que, depois da morte, no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. A ideia fixa, dolorosa, traumática, pode operar em indefinida estagnação da vida mental no tempo. Há uma paralisação mental, porque ele fica neste circuito, que nós vamos explicar mais à frente. Os processos obsessivos e auto-obsessivos. Um circuito fechado, que André Luiz nos coloca muito bem no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, a criatura fica naquele circuito se realimentando no processo auto-obsessivo ou no processo obsessivo, ou os dois. E Aulus continua aqui a nos dizer: em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Então, estamos já, de certa forma, fazendo aqui uma correlação desses processos com a fixação mental. Os neuróticos, nossos processos neuróticos, que ainda estão sob o nosso comando, que quando perdemos esse comando vai haver uma cisão da personalidade, uma fragmentação. Então, esta personalidade cindida ou fragmentada chega à mente consciente, dominando integralmente a consciência, a mente das criaturas. Então, rotundamente estamos diante de um surto, que é exatamente a imersão de complexos, que são energias, segundo Jung, carregadas de afetividade, carregadas de emoções, que, quando controlamos, estaremos diante dos processos neuróticos. Quando não controlamos, lamentavelmente surtamos. Ficamos como que também à mercê da espiritualidade, porque certamente isso acontece por intervenção e influenciação espiritual pela lei de atração, pela sintonia.
Então, vamos lá no capítulo 16, Entre a Terra e o Céu, um outro livro da série André Luiz, Novas Experiências, algo muito interessante ante o que foi falado aqui. Clarencio nos diz: o novo companheiro, citando um companheiro, padece angustioso complexo de fixação. Nós já estamos entendendo que as fixações mentais são complexos, são energias carregadas de afetividade. As neuroses, as psicoses se incluem aí, os pensamentos fixos, repetitivos. Embora tenha o seu caso particular, algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento, a criatura já está suavizando esses processos pelas provas, pela existência, pela encarnação abençoada, mas não consegue ainda diluir a obcecante recordação do inimigo. Olha aí, claramente uma fixação, já aqui sob a forma de mágoa. Sabemos que a mágoa é a projeção, é a extensão de nossas culpas no outro. Precisamos encontrar um culpado. Nós somos sempre vítimas, pobrezinhos, invadidos nas nossas privacidades. Então, isso é uma projeção, muitas vezes inconsciente. Para uma criatura, temos que encontrar um bode expiatório, como nos diz muito bem aquele livro, um livro interessantíssimo, O Complexo do Bode Expiatório. Temos que encontrar um culpado, porque se existe um culpado, não sou eu. Embora eu esteja projetando, transferindo a minha culpa para o outro. Então, a mágoa é a extensão de nossas culpas no outro. Tanto um quanto o outro são fixações mentais. E olha que diz aqui Clarencio, é-lhe inquietante ferida mental. E vamos buscar no Jung, no seu livro, no fantástico livro A Natureza da Psique, lá no 3º capítulo, sobre a teoria dos complexos, já que Clarencio nos fala do complexo de fixação. Vamos ver o que o Jung nos fala. O que é, portanto, cientificamente falando, um complexo afetivo? É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional. E, além disso, é incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. A consciência não agasalha muito isso. Ela reprime, ela recalca, ela empurra para os sótãos dos nossos pensamentos, para o inconsciente. Só que aquilo ganha corpo. Como diz a querida Nise da Silveira, a tendência dos complexos é se exteriorizarem mediante estímulos, situações existenciais. Então, há uma atração desse bloco energético altamente potente, de forte carga emocional. Quando conseguimos deter ou contrabalançar isso, vamos sofrer apenas os processos neuróticos altamente controláveis. Todos nós temos nossas neuroses. Agora, quando não há o controle, há a cisão da personalidade, a fragmentação, então aquilo nos domina completamente, saímos da razão, entramos num estado alterado de consciência, num processo de alienação, um delírio psíquico, né, onde a fascinação aí se faz muito presente, assim como a subjugação. E Jung continua aqui dizendo: esta imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Independência, vale dizer, está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite.
E por isto se comporta na esfera do consciente como um corpus alienum, um corpo estranho, animado de vida própria. Lembrando que as sombras, e Jung fala muito sobre isso, revestem os complexos. Então, é verdade, quando há uma exteriorização de um complexo, está vindo ali também uma sombra. Com algum esforço de vontade, diz-nos, ele pode-se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível negar sua existência. E, na primeira ocasião favorável, ele volta à tona, com toda a sua força original. Então, vocês já estão sentindo a conexão entre complexo e fixação, como nos disse Clarence, complexo de fixação. Voltando, então, ao livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulus nos fala: quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos. Os dias voam céleres. Não é assim quando estamos felizes? Os prazeres correm, né, numa velocidade incrível, num azáfama, né, em frene, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E, realmente, o sofrimento, a fixação, aquela mágoa, aquela culpa, aquela vingança que desejamos despejar no companheiro, que acreditamos que nos ofendeu e nem sempre nos ofendeu, às vezes nos diz a verdade. Verdade que não aceitamos. Aí vem a mágoa, vem o ressentimento, o melindre. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, essa ideia aflitiva, obcecante, nos corrói a vida mental, levando-nos à terrível e desastrosa fixação, com repercussões com ou sem a presença de obsessores, normalmente com a presença deles, a que haja uma intervenção no corpo físico, trazendo-nos sintomas, processo de somatizações e também doenças, que muitas vezes estão lá no nosso código genético como tendências e predisposições, apenas eclodem nesse grande complexo que estamos aqui estudando, onde entram os pensamentos, os sentimentos da criatura, processos auto-obsessivos, presenças espirituais, nossas tendências e predisposições. Realmente temos que ver por esse ângulo multifatorial. Chegados a essa fase, o tempo como se cristaliza dentro de nós, fica cristalizado, porque passamos a gravitar, nos fala André Luiz, em espírito, em torno desse ponto nevrálgico, o ponto que dói, que nos incomoda de nosso desajuste. Por isso a importância, mesmo uma importância que nos faz sofrer, de ficarmos atentos dentro do processo de autoconhecimento. Não há outro caminho para solucionarmos esses desajustes, a não ser ter a humildade, a simplicidade de nos reconhecermos e nos aceitarmos, porque também é um salto quântico do autoconhecimento para a autoaceitação, para que haja, então, a união dos opostos, o atrito dos opostos, como nos diz Jung, porque desse atrito nasce a vida, uma nova vida, onde vamos nos transformar a pouco e pouco. Não tenhamos ilusões de que vamos sair daqui santificados, porque não vamos, não.
vamos derrapar nos mesmos problemas, nas mesmas fixações, porque as fixações elas não se diluem da noite para o dia. São os nossos condicionamentos, nossas cristalizações, nossos atavismos, o somatório repetitivo de erros transatos e atuais é de uma grandiosidade incrível, que nós não imaginamos porque não temos ainda esta consciência. Lembrando que a consciência representa 5% do nosso psiquismo apenas. É como se precisássemos só realmente de poucas condições para irmos resolvendo lentamente, gradualmente, paulatinamente. 5% apenas. É um processo homeopático. É interessante isto. É uma grande concessão do nosso Pai, amantíssimo Pai. Vocês vão resolver, através do processo encarnatório, a pouco e pouco, homeopaticamente. Porque também não suportaríamos resolver grandes coisas. Se com as pequenas nós nos desequilibramos, imaginem com as grandes coisas, potencialmente enormes. Então, qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme, isso aí daria até para fazer um seminário, ciúme. Como as criaturas são ciumentas. Porque elas acreditam que são donas. É o ciúme possessivo, que o outro está sendo controlado pelas dominações que caracterizam o ciumento. É o apego, que leva ao medo de perder o que eles pensam que são deles. E aí vem o estresse, vem a ansiedade, vem o quadro depressivo, o que faz com que a criatura reforce o apego para não perder mais. Então vira um circuito fechado, um círculo vicioso. É uma fixação mental. É uma neurose. Então, desespero pode-se imobilizar-nos por tempo indefinível, em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante, consumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor. E com os vencidos, são amarguras e lágrimas. Não há jeito. É o grande caminho, como diz Leon Denis, a dor, para os nossos despertamentos conscienciais. Leon Denis foi muito claro no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor educa, a dor aperfeiçoa e a dor nos sensibiliza. Por isso, ainda para o nosso estágio evolutivo, é o único e brilhante mecanismo que temos que abraçar, entender um propósito, um objetivo, para termos um sentido existencial e não ficarmos na vacuidade existencial, abraçados com a dor, revoltados, fixados em ideias lamentáveis e desastrosas. Quando nós não desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamo-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos
então, a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, renunciar seus valores, suas crenças, suas ideias estatuídas, são os nossos estatutos estabelecidos por nós mesmos, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação. E lá, companheiros, não temos o corpo físico, não temos esse estojo de carne, este beneplácito onde nos escondemos. Lá somos nós com nós mesmos, diante de nós. Por isso, vêm as perturbações, as insanidades espirituais. Até termos a humildade, como diz aqui, para que tenhamos esse esforço heróico de nos renunciarmos dos valores egóicos, egoísticos, que normalmente nós utilizamos em nossas jornadas. Então, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais a alma se nutre e vive. É aquela zona, a zona de conforto, aonde se apoiam e se alimentam, diríamos um processo de autovampirismo. Ficam se alimentando daqueles valores que eles acreditam de que são portadores. Então, não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor, e até se acostumam à dor, até que tem que vir uma dor maior, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada ensimesmando-se. É um processo de ensimesmamento. É semelhante a um animal no sono letárgico. Dorme da hibernação. Dorme nutrido pelas ideias, pelas fixações, desabastecendo o campo perispirítico. Por isso vem a atonia, ou uma hipotonia perispirítica. Vamos aqui traçar um paralelo conosco, como nós nos cansamos, nos fatigamos com nós mesmos, aquelas ideias que nos exaurem. Entramos nesse processo porque concentramos energias, alimentando esses processos dos quais ainda não temos forças, ou nos falta vontade para comandar, para transformar, porque ficamos vivenciando isto o tempo todo. Os processos neuróticos, principalmente, medos, que é o pano de fundo, como dizia o Jorge Andréa, o pano de fundo do nosso psiquismo é o medo. E Freud diz, é o medo da responsabilidade, porque temos medo de fracassar, de errar, e ficamos paralisados por conta disso. Jean-Yves Leloup diz que ao lado do medo está o desejo. Temos medo do que desejamos e desejamos o que nos faz medo. O medo, o desejar, que é o ter. E aí isso é um apego, isso é uma ilusão. Por isso, nós acabamos desembocando nos quadros psíquicos de ansiedade. Tememos o futuro, o desconhecido, porque tememos o sofrimento, o desamor, o abandono, a rejeição, situações que nos são peculiares. Como diz Pierre Weil, sofremos pela normose da separatividade, a normose primária, que é a patologia da normalidade. Nos parece, temos uma vaga noção de que fomos abandonados, quando, em verdade, o Pai nos criou para que possamos crescer, reencarnar. Não estamos absolutamente separados dele, a imanência, estamos ligados a ele, mas o apego é oriundo disso. Para compensar essa ilusão da separatividade, nós nos apegamos. Os materialistas
através da fala de Jean-Paul Sartre, por exemplo, do existencialismo, diz que a angústia é o espanto do homem diante do absurdo da existência. É assim que eles pensam. A existência é um absurdo, porque nascemos, crescemos, evoluímos e morremos, e tudo vira pó. Isso não tem absolutamente significado. Não tem um parâmetro que nós possamos segurar e agarrar como uma salvação. Eles vivem nesse absurdo da existência. É terrível o pensamento materialista. Então, isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve. Está aprisionado, encapsulado, enclausurado na fixação mental. Nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Fica girando ao derredor. É o circuito fechado mesmo. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais. E Aulus diz, sim, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se imobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos. As lembranças de existências pretéritas tornam-se pesadelos, situações de desmandos, os disparates, os gravames cometidos, como diz Joana de Ângeles, e aí, então, ele desperta. É um momento que o pesadelo o obriga a despertar, como nós despertamos aqui, quando estamos dormindo sob a égide de um pesadelo, e sempre em plena alienação, perturbação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Tal a sua ligação com essas fixações que ele julga que a felicidade dele está ali. Por exemplo, em se vingar. No estudo do perdão, eu tenho um seminário sobre isso, um estudo neurocientífico. Esse estudo nos mostra que, quando nos vingamos, de alguma forma, nós disparamos o circuito da alegria e da felicidade. É o mesmo circuito da alegria e da felicidade quando perdoamos. Só que o perdão é duradouro. Nos dá a alegria de ter perdoado ou de ter se auto-perdoado. A vingança não. Ela passa, ela se esfuma, ela é meteórica. Daqui a pouco seremos ofendidos, vamos desenvolver mágoas e já abrindo campo para possíveis vinganças. Então, a criatura se julga encontrar nisso a própria felicidade. Olha aqui uma foto interessante das criaturas. Isso aqui é lá do Campos da Paz. Campos da Paz, um posto de socorro. E há uma afirmação de Cecília. Cecília nos diz que em nosso lar estão os espíritos que sofrem. E quando há o sofrimento, já estamos a um passo do arrependimento. O remorso está muito ligado ao arrependimento em nosso lar. Aqui, num posto de socorro de Campos da Paz, muito próximo à crosta planetária, nós vamos encontrar espíritos que dormem e espíritos que despertam sob a lembrança do passado e acolitados pelos obsessores. Não vamos encontrar em nosso lar obsessores, como André Luiz nos fala, mas sim nessas colônias próximas à crosta. E Aulus continua aqui a dizer: a reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento.
Foi o que Jung diz, né? A vida nasce da fricção dos opostos. Aí nasce a vida. E o processo encarnatório é um processo de despertamento, onde começa materialmente a haver a divisão celular do zigoto, quando começa a se dividir, é o choque biológico do renascimento. Intimamente justaposta às células, ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico, e é por ela influenciada. Já estudamos isso na penetrabilidade do perispírito, onde, segundo uma teoria muito interessante do Embaçaí, Carlos de Brito Embaçaí, como é que o espírito penetra na matéria densa e se penetra, se ajusta, é o que acontece no processo encarnatório. É o acoplamento de ondas de frequências distintas, aonde a estrutura mais sutil se apodera dos poderes da estrutura mais material e vice-versa. E aí nós entendemos o processo encarnatório e entendemos como o espírito atua na matéria densa, porque são de estruturas muito distintas. Então, influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, da mesma forma que há uma influenciação no mundo atômico, celular, a recíproca é verdadeira, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. André Luiz nos diz aqui, em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Como é que isso funciona? Isso é muito interessante. A fixação mental extrai energia para alimentar esta fixação. Fixação na qual a criatura tem muita dificuldade de se libertar, porque não há aquela suprema renúncia. Então, vai haver um desabastecimento. No cérebro, isso se corresponde a um processo de amnésia. Pela atonia, pela falta de função ou pouca função cerebral. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança dos assuntos, em que se lhes encravam as preocupações e, quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicósicos renitentes, ou seja, com alterações mentais importantes. Essas patologias que vemos aí, dentro da psiquiatria, da neurologia, com alterações na memória, principalmente no hipocampo, estrutura cerebral responsável pela memória, e quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se vêem, essas criaturas tornam a realidade de súbito? Perguntei com interesse. André Luiz. Nem sempre, veio a resposta. E, imprimindo novo entono à voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito que a própria criatura verdadeiramente implementou para si. Os processos de fixação mental, desabastecendo a sua estrutura energética, perispirítica, e, consequentemente, da alma, porque o perispírito é o espelho da alma, com reflexos na organização física, com alterações neuronais. Vejam como tudo funciona, como tudo se coaduna. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir. Só um pouquinho. Vamos repetir. Um momentinho. Somente. Nós vamos precisar editar essa parte. À medida daquilo que eu sempre quis fazer. Eu nunca olho assim, quando olho, quer dizer, vou fazer um grande mandato.
Jaiminho, fecha, por favor, o microfone do Luiz. Realmente estou entusiasmado em ajudar essas coisas. Ok, vamos continuar então. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade. Olha como é importante isso para essas criaturas que renascem com essas anomalias. A importância do amor, a importância dos pensamentos positivos, infundindo calor e vitalidade. E aí nós abrimos um campo imenso de entendimento das curas. Não que hajam sempre curas, mas a amenização das dores. É um processo, em verdade, poderíamos dizer, mediúnico entre encarnados, onde existem ali acoplamentos ou justaposições perispiríticas positivas, gerando nesses seres que nascem com limitações, amor, calor e vitalidade para as suas futuras recuperações. A esses entezinhos, que não raro se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis, estranhos e que constituem para eles a medicação viável. Daí está a excelsitude e a beleza da reencarnação, auxiliando essas criaturas com suas limitações através da infusão de calor, de vitalidade, promovidas pelo amor. E Aulus nos diz: é possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos, nos paranoicos, que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente, guardemos isso, as doenças congênitas, né, da mente, na criatura reencarnada, dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. Olhem só o que acontece quando já entendemos que a fixação mental, os processos psíquicos, os complexos, as neuroses, em verdade, geram, numa futura encarnação, por conta de debilidades espirituais, perispiríticas e físicas, essas fixações levam a problemas, às perturbações congênitas da mente no processo encarnatório, oriundas das fixações. Olhem que isso é muito interessante, isso me chamou muito a atenção, que Aulus nos diz. Isso, para mim, foi um impacto muito grande. Isso gerou em mim uma elucidação maravilhosa. Vamos prestar atenção. E, em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo numa recuperação gradativa, experimentando choques benéficos. Através de quê? Das terapêuticas humanas, do tratamento, das exigências domésticas, educação, das imposições dos costumes, dos conflitos sociais necessários que eles têm que viver, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão, indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Companheiros, isso é para a gente colocar numa moldura que Aulus nos diz, para realçar a encarnação, processo das ligações desse espírito comprometido com as suas fixações mentais, com as suas deficiências, sejam elas quais forem, e aí também se incluem os autistas, eles nascem com uma personalidade apropriada para a extroversão,
Porque é através da extroversão, contato com a vida, esses chamados choques benéficos, das terapêuticas humanas, da educação, das exigências domésticas, do amor que infunde calor e vitalidade, da imposição dos costumes dos quais eles não podem fugir, dos conflitos sociais inerentes ao planeta que estamos vivendo, à nossa sociedade. Isso tudo são vantagens no processo de recuperação, de refazimento dessas criaturas que nascem com profundas debilidades. Isso me chamou bastante atenção. E vamos ver como é que funciona as questões obsessivas nas fixações mentais. A participação desses irmãos. E aí fomos buscar lá no livro Ação e Reação, no capítulo 8º. Leonel, da Escola dos Vingadores. Isso, para mim, é lapidar, para mostrar como eles estão atentos e como nós os atraímos. E Leonel diz, sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, porque somos imediatistas, em qualquer fase da vida, todos nós temos um desejo central. Todos nós temos uma neurose, uma fixação, um complexo, um tema básico dos interesses mais íntimos que caracterizam o reflexo dominante de nossas personalidades, seja uma culpa, seja uma mágoa, seja o nosso egoísmo, a nossa intolerância, a nossa impaciência. É o que verdadeiramente se revela, diz Leonel. Por isso, além dos pensamentos vulgares, cotidianos, odiernos, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem da onde? Do desejo central. Fixação mental é um desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Aí vem a atração. O processo, a lei da sintonia, afinidade, atração, exatamente por estarem em frequências idênticas de pensamentos e de sentimentos. E ele continua aqui, e conhecendo o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ao bel prazer deles, ou punir, é assim muito fácil, nos afirma Leonel. Não é difícil, não. É natural superalimentá-la com excitações constantes. Aí vamos lembrar a questão 459. Influi os espíritos em nossos atos e pensamentos? Muito mais que imaginamos. Está fora da nossa imaginação. Exatamente isso, essa superalimentação com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos, ou seja, potencializando isto, os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, processo de superposição, vai nutrindo-lhe dessa forma o quê? Fixação mental. É através de nossas fixações que vamos atrair esses espíritos para os processos obsessivos, seja sutil, seja uma fascinação e seja uma subjugação. Então, através de semelhantes processos, criamos e mantemos o delírio psíquico. Essa palavra é importantíssima. Delírio psíquico. As criaturas entram em delírio, apagam seus raciocínios, a lógica, o bom senso, acreditam que aqueles pensamentos superalimentados de suas fixações são verdades. Estamos diante da obsessão, na minha concepção, a mais perigosa, a fascinação,
que leva muitas criaturas ao suicídio, porque eles creem que sair da vida é a conduta correta. Ou seja, vou sair da vida para sair do sofrimento. Isso é um processo de delírio. Como nos afirma Ernesto Fantino, no livro E a Vida Continua, conversando com Evelina Serpa, em que o impulso suicida, o ato suicida, melhor dizendo, que vem do impulso, como também o homicídio, são atos de delírio. Eu tenho um seminário sobre isso, a presença do delírio psíquico no suicídio, contemplando esse Setembro Amarelo. Então, delírio psíquico ou obsessão, que não passa de um estado normal da mente, subjugada pelo excesso das suas próprias criações, a pressionarem também o campo sensorial. Daí as alucinações, oriundas de processos obsessivos, que a medicina para num determinado ponto, por não entender e não compreender a existência espiritual, a reencarnação. Então, são alucinações por atuação espiritual, infinitamente acrescidas de influência direta. Ou é um processo direto, ou é um processo indireto. Porque nós captamos energias, captamos pensamentos que nem sempre estão direcionados. Ainda tem esse problema de outras mentes desencarnadas ou não. Quando iremos falar agora das questões anímicas, obsessivas, telepáticas, é a relação entre encarnados, que é muito maior do que a gente pensa, atraídas por seu próprio reflexo. Então, vamos entender essa questão da fixação pelo circuito fechado. Muito interessante isso, que André Luiz nos coloca no capítulo 6, Circuito Elétrico e Circuito Mediúnico, no livro Mecanismos da Mediunidade. Circuito aberto e circuito fechado, para a gente entender por que André Luiz, que na fixação ficamos girando ao derredor dos nossos pontos nevrálgicos. Diz ele, a corrente em sentido convencional, no circuito elétrico, é expedida do polo positivo do gerador. Circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo, do qual passa, por intermédio do campo interno do gerador, ao polo positivo. Volta para o polo positivo, prosseguindo em seu curso. Entretanto, para que a corrente se mantenha, a fixação mental precisa ser mantida pela também presença espiritual, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado, ou mais claramente, que o circuito esteja fechado. De vez que em regime de circuito aberto, a corrente não circula. Então temos que abrir essa corrente. Temos que mudar nossas vibrações. Temos que nos transformar para que possamos abrir essas correntes e não ficarmos ali nesse circuito fechado, que é a fixação mental. Diz André Luiz, a corrente mental no circuito mediúnico, e quando a gente fala de circuito mediúnico, poderemos dizer também as obsessões, que é um processo mediúnico, equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium. Mas para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium, sintonia, se mostre em equilíbrio. Ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado. Porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Então, temos que exatamente desarticular essas associações mentais. Como? Mudando nossos padrões mentais. Aí está o circuito fechado,
só a título de esclarecimento. E aqui também, como funciona um circuito aberto e um fechado. Então, circuito fechado, o polo gerador positivo vai para o negativo e volta para o positivo. Isso é o circuito fechado. Mas também vamos entender essas ligações espirituais, obsessivas, como também as auto-obsessões, para o processo interessantíssimo chamado de retroalimentação. Efeito de retroalimentar. Na eletrônica, é a ação de enviar elementos da saída de um sistema em direção à sua entrada, visando o controle ou reforço. Aqui está o feedback. Então, vamos supor que sejamos a criatura B, a criatura portadora de uma fixação. Vamos botar aqui uma terminologia. Uma culpa fixada. Essa culpa chega a um determinado momento, ela cresce, se agiganta tanto, entendeu? Que nos sentimos já punidos. E o que fazemos? Nós emanamos essa culpa, vamos botar aqui na letra A, para um espírito que se alimenta desta culpa. Como a nossa culpa diminuiu, do espírito vem, através da obsessão, novamente inserir em nós mais culpa. Então, ficamos nesse circuito fechado, mediúnico, obsessivo, processo de feedback, de retroalimentação. Agora, vamos botar isso conosco mesmo, processo de auto-obsessão. Então, vamos dizer que conscientemente eu esteja me culpando. Isso cresce de tal maneira que eu transfiro essa culpa para o meu inconsciente. O inconsciente, ele cresce alimentando esta culpa. E quando nós carecemos dessa fixação, há uma diminuição do teor energético, o inconsciente joga para a consciência. E ficamos assim, ao derredor do nosso ponto nevrálgico. Isso é um feedback, processo de retroalimentação. Isso explica muitas coisas. Vamos falar da medicina. A tireoide. A tireoide, ela sintetiza o quê? T3 e T4. Triodotironina e tiroxina. Quando cai o teor de T3 e T4, a hipófise, então, elabora o TSH, para que, quando chegar a tireoide, haja a síntese de T3 e T4. Quando a gente está repleto de T3 e T4, nós inibimos a produção de TSH pela hipófise. Processo de retroalimentação. É assim que funciona organicamente. É assim que funciona com os nossos pensamentos auto-obsessivos e também hetero-obsessivos. Isso é muito claro, é o circuito fechado. Interessante que essa energia vai se espessando cada vez mais, porque temos muitas dificuldades, como disse lá no início, de renunciarmos. E essas energias, companheiros, podem se materializar. Como é um circuito que nos remete à ideia de algo circunsférico, poderíamos, então, crer que estamos formando algo circunsférico. Poderíamos, então, atribuir a formação de quê? De cálculos. Até porque cálculo é pedra, e pedra nos remete à rigidez. Isso tudo são processos de rigidez comportamental. E fabricação de tumores, principalmente se trazemos tendências no nosso código genético, lá no DNA. O câncer, por exemplo. Olha, isso aí realmente dá margem a muitos entendimentos e compreensões. As conexões, as conexões que nós fazemos da medicina, da psicologia, com a doutrina espírita. Realmente são conexões fantásticas. Bom, vamos então ao segundo capítulo, que temos que falar sobre a dominação telepática, que é um processo anímico, as obsessões anímicas. O que é uma obsessão anímica?
É da própria criatura que se emancipa e vai atuar para realizar alguma coisa, um processo, por exemplo, obsidente. Então, é uma obsessão anímica, que pode se transformar numa obsessão espirítica, quando então vai haver a interação, né, do processo anímico com o outro, com o espiritual. Aí se transformaria numa obsessão espirítica. Mas André Luiz nos fala aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade sobre a dominação telepática. Então, vamos lá. Aulus nos diz: sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando, por vezes, tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre Jovino, aí vamos ver o caso de Anésia Jovino, com a presença de uma mulher que praticamente virou a cabeça de Jovino. Isso é muito interessante, isso é um processo anímico entre criaturas encarnadas. Não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzil que lhe confere aparência de robustez no plano físico? Enquanto as reflexões dessa mulher, em que Jovino estava apaixonado, prejudicando o seu lar, a sua relação com a Anésia, que estava também, pela dificuldade de perdoar, atrelada, sintonizada, vamos dizer, a esse triângulo de obsessão anímica, enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós no mundo espiritual, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura da tal mulher, que surgira à frente de Jovino. Ou seja, um processo de obsessão anímica, dominação telepática, de energias mentais, pela lei da sintonia, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, que estava sendo influenciada também. Companheiros, isso nos leva a inúmeros entendimentos das nossas relações entre encarnados. Os problemas, né, ocorridos nos lares, nas relações, realmente é uma coisa bastante corriqueira, que muitos nem imaginam e desconhecem. Então, ela aparecia e reaparecia ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração, com invisíveis estiletes de angústia, porque a Anésia acusava agora indefinível mal-estar. Então, se nós formos analisar esses processos, essas alterações conscienciais, porque frequentemente estamos entrando em estados alterados de consciência. E quando entramos em estados alterados de consciência, por um trauma, por uma emoção, por um susto, ou por uma meditação, ou por uma prece, há uma semi-libertação perispirítica. Interessante que nesta semi-libertação as memórias afloram, porque há um desdobramento. E tudo que se desdobra é porque estava dobrado. Informações de Charles Fritz para Leon Denis. As memórias ficam nas dobras do perispírito. Então, quando há um processo de desdobramento, essas memórias afloram, positivas e negativas. E havendo sintonia, vai haver, então, um processo de acoplamento de perispírito com perispírito que caracteriza a mediunidade e a obsessão. E entre encarnados, inicia-se por um processo anímico, quando a criatura realmente se emancipa do corpo para gerar uma obsessão, como nesse caso aqui, dominação telepática de pensamentos sintonizados. E isto pode atuar também no corpo do obsidiado, porque sabemos da interação do espírito através do perispírito na organização física, provocando sintomas, distúrbios
através de somatizações e, quiçá, doenças, como está muito bem definido aqui nesse capítulo. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Lembro-me dela, sim, refletia agora Anésia em franco desespero. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado por influenciação desta mulher. Volto a repetir, processo de dominação telepática, de pensamentos, processo anímico. Abandona-nos, pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Jovino mudou seu comportamento. Ah, que horrível criatura! Uma adversária qual essa? Veja o rancor, a raiva. Anésia se sintonizou. Quando poderia ter sido, né, uma criatura para trabalhar, lutar por esse desvínculo. Não, ela se associou. Tornou-se, vamos dizer, comparsa, cúmplice da situação, pela raiva, pela mágoa. Então, que horrível criatura, que se imiscui em nossa existência à maneira de víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la. Olha o ódio aqui presente, com os meus pés. Mas hoje eu guardo uma fé religiosa, que me forra o coração contra a violência. Será? Isso prova claramente que muitas vezes nos iludimos, que estamos forrados contra a violência. E aí vem uma situação, vem um gatilho, verdadeiramente nos mostramos. Porque vestimos capas, personas, nos enganamos a nós mesmos, porque ainda não trabalhamos nosso lado violento, agressivo. Por isso, como diz Calderaro, o primeiro andar do cérebro ainda está presente pelos automatismos, pelos impulsos, pelas pulsões, como nos fala Freud. E precisamos ter a consciência disso. Trabalharmos o lado consciencial, o autoconhecimento, de nos observar. Um grande, extraordinário momento para que ela se analisasse. Mas ela entrou exatamente nesse contexto obsessivo. Então, à medida, porém, que a Anésia monologava intimamente em termos de revide, olha a vingança, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente, para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializada para os espíritos, aos nossos olhos, não para eles envolvidos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Dominação telepática, obsessiva. Lembranças amargas. Olha aí o que desdobramento provoca. A eversão de memórias. Tudo guardado por algum tempo. Ódios, rancores, mágoas. Lembranças amargas. Fruto do desdobramento. Esses estados mentais alterados, onde há exatamente o processo de semi-libertação do perispírito, chamado de estados alterados de consciência, ondas alfa, palavras duras, recíprocas acusações. A esposa, então atormentada, passou a sentir o quê? Desagradáveis sensações orgânicas. Atuação do espírito na sua organização física. Já explicamos isso. Quando vai haver ali um acoplamento perispirítico e atuação na organização física
da nossa irmã. Aí começamos a entender como, diante disso, muitos quadros passam despercebidos pela medicina dos homens. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Inicialmente, sintomas. Depois, a eclosão de enfermidades. Inúmeras. Eu cito isso porque é baseado em estudos que já fiz e faço essa pergunta. Por quê? Qual a razão das doenças cardiovasculares mais matarem no nosso planeta? Associação Médico Espírita. Um momentinho, Rubinho, um momentinho. Jerônimo, Lá de Friburgo. Jaime, por favor, fecha o microfone da dona Dalva. Ai, desculpa. Jaime, A cachorra. Jaiminho, obrigada. Acho que foi desligado. Então, aí essa é uma pergunta, é um questionamento. Qual a razão das doenças cardiovasculares mais matarem no planeta? Nós vamos encontrar essa resposta em André Luiz, Missionários da Luz. Ação e reação. A ação, exatamente, das nossas artérias cerebrais e cardíacas, que são comandadas pelo sistema simpático-parasimpático, e o hormônio que comanda o processo simpático é a adrenalina, um dos hormônios do estresse. Então, daí a ligação do estresse, das ansiedades, com os processos cardiovasculares, hipertensivos, por exemplo. E quando há um processo obstrutivo ou enfraquecimento muscular, da musculatura lisa dos vasos, nós temos as chamadas rupturas arteriais, caracterizadas como derrame no cérebro, acidente vascular encefálico. Mas isso é outra história. Então, Teonília, um dos espíritos, uma das mentoras, afagou-a, carinhosa, informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente, se repete o conflito. Temo pela saúde da nossa companheira. Algo repetitivo. Mais uma vez, isso nos reporta as fixações mentais. De mágoa, de ódio, de rancor, de revolta. Temo pela saúde da nossa companheira. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio. E desde então as manifestações estranhas diminuíram até a completa cessação. Aulus diz: Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática dessa companheira, a que se rendeu facilmente, e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo também envolve a imprevidente anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Por isso ela está sintonizada nessa faixa, sofrendo processo obsessivo, anímico, dominação telepática, com repercussões na área orgânica, gerando sintomas e doenças. Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum, intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Então, está bastante claro
as intervenções aqui espirituais, estamos falando de obsessões anímicas, ou seja, dominações telepáticas. Mas poderemos entender também que atraímos espíritos da mesma ordem, formando um quadro muito mais diverso, muito mais complexo de inter-relações, de interdependências. Porque, como diz Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence a quê? Sintonia. Tudo está ligado à sintonia. Foi o que Leonel falou lá na Escola dos Vingadores. O nosso desejo central, o nosso tema básico, o nosso reflexo dominante de nossas personalidades vai atrair espíritos da mesma ordem, da mesma faixa. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros. E alimentam com paixão no imo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia, que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Como médico, quando eu leio isso, eu fico estupefato, mas também embevecido da beleza, da excelsitude dessa doutrina, nos mostrando a gênese das enfermidades, que não são físicas, são anímicas, são da alma. Por isso dizemos, não existem as doenças. O que existem são os doentes. É a medicina espiritual que, ora, já está a se propagar. Os médicos que já estão começando a reconhecer o lado espiritual. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Como diz o velho ditado, não precisam sair no braço. A agressão. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas pelas criaturas e pelos espíritos acoplados, afinizados, de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Finda ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se. Olha o processo anímico. Projeta-se. Emancipação. Parte da alma emancipada. Por isso, é considerado um processo anímico, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno tem um lado positivo, edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Vejam a nossa responsabilidade. Criar harmonia e felicidade ou enarmonias ou desarmonias entre criaturas. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática. Estamos em processos constantes de irradiação mental. Estudamos isso mês anterior na mentossíntese. Estamos trocando ideias que podem se acoplar
pela lei da sintonia, ou então divergir. São ideias que não vão ser acolhidas pelas mentes, porque já estão noutra vibração, noutra faixa. Com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. O processo todo é de sintonia. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Indagou meu companheiro com interesse. Aulus sorriu e respondeu: a melhor maneira de extinguir o foco é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, Aulus nos informa, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários. Como é difícil isso. O auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitude indispensável à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Queridos irmãos, que estudo extraordinário. Eu me lembro do nosso querido Jorge Andréa, que dizia assim, eu amo André Luiz. Em várias palestras ele dizia isso. Eu cansei de ouvir isso, porque realmente é envolvente os estudos desse espírito. Esse espírito que nos traz tantas informações no campo médico, científico, psicológico, através do entendimento, a compreensão da reencarnação. Enfim, é uma série envolvente, sedutora, que nos obriga a raciocinar e compreender todos os fundamentos das nossas relações interpessoais e interespirituais. Fico feliz em pertencer a esse instituto amado, querido, que nos abre a porta para comungarmos essa ideia extraordinária. Por isso, é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meu grande abraço a todos aqueles que fundaram esse instituto, todos aqueles que passaram pelo instituto. Eu me sinto pertencente a ele e espero que todos vós se sintam também pertencentes. Deixo o meu abraço fraterno e já ansioso para o próximo estudo no mês seguinte. Estaremos juntos. Um abraço grande para todos vós aí, companheiros presentes. Já alcançamos 22 horas. Então, se houver oportunidade, a perguntas, estarei aqui. Nem que a gente chegue até 3 horas da manhã, não tem problema. Amanhã eu saio igual zumbi para trabalhar, mas não tem problema, mas feliz, com o coração em festa, refulgente. É assim que a gente tem que se sentir. Um abraço grande. Nádia, a palavra é tua, querida irmã. Obrigada, Rubim, por mais um estudo tão interessante, tão profundo, do nosso querido, amado mentor, André Luiz. E a esse propósito, você citou aí os nossos mentores queridos, que nós também sempre lembramos juntos aqui, rogando as bênçãos por sobre todos eles, diariamente fazemos isso. Você citou o Carlos de Brito Embaçaí, que é mentor do ICEB, dentre tantos outros mentores, e você também citou a doutora Nise da Silveira. É um nome exponencial na medicina, na ciência do Brasil. A psiquiatria. A psiquiatria. Ela se encontrou com o Jung pessoalmente. Ela fez aquela exposição, não é isso? Lá na Europa. Sim. E os dois estiveram juntos. Ela levou o material da pesquisa, dos experimentos dela, com os desenhos todos dos pacientes, e o Jung ficou assim muito feliz, porque era a materialização do conceito dele
que ela já tinha conseguido não só investigar, mas concluir, oferecer as provas da teoria ou das ideias junguianas. Foi uma coisa absolutamente linda que a doutora Nise deixou para nós e que ofereceu para o Jung, que é uma coisa também muito linda nós vermos os dois juntos, né? Existe um filmete sobre isso. E você também falou de uma outra questão que me diz respeito, né? Muito de perto, é a normose. Eu escrevi um artigo para a revista Cultura Espírita sobre a normose, e eu vou republicar numa outra próxima ocasião. Nós não temos nenhuma pergunta, Rubim. Eu queria só falar da Nise, porque ela foi a pioneira na transformação do tratamento nos hospícios. Poderíamos dizer que ela foi pioneira que levou o amor a esses pacientes, que eram tratados barbaramente, como sabemos. Metodologias cruentas, dolorosas, de eletrochoques, camisas de força e por aí vai. Então, ela tratava exatamente o que nós hoje reproduzimos. Tratar o doente mental com amor, que aí nós vamos dar vitalidade e calor. Tudo que eles precisam. Porque eles já trazem no seu psiquismo as dívidas transatas, os erros, as culpas. Nós vamos encontrar nesses processos psicopatológicos a presença da culpa, a culpa avassaladora. Então, isso precisa ser entendido e trabalhado. Só o amor. O amor, o acolhimento, o carinho, com esses doentes mentais, os que trazem patologias congeniais da mente, os retardados, por exemplo, os autistas também, não há realmente terapêutica maior do que o amor. É o amor que vai fazer com que ele... Porque o amor, ele abre, dá abertura psíquica, enquanto o egoísmo encapsula, enclausura. É como se fosse o coração, né? Sístole e diástole. Sístole e diástole. Assim também são esses sentimentos tão antagônicos, antípodas, que é o egoísmo e o amor. Então, precisamos levar o amor ao egoísmo e fazer com que o egoísmo chegue ao amor. No processo tão propalado por Jung da integração. É assim que funciona. É integrarmos os opostos. Ou seja, opostos estão em nós, porque já começamos a entender e compreender a necessidade de cursarmos outro caminho, outra trajetória. Então, precisamos fazer esse trabalho mental de integração para que haja diluição. E não achar que, vamos dizer assim, num momento, numa irrupção, a gente vai resolver os problemas. Não é como tirar uma peça cirúrgica, né? Tirar um tumor, tirar um cisto, um mioma. Não é assim. A parte mental não funciona dessa forma. Funciona como Jung nos deixou, o caminho, que é de integração psíquica. Compreendermos o nosso lado negativo para implementarmos o positivo. Você não vai mudar se você não entender o lado negativo. E a gente só consegue isso pelo autoconhecimento. Vigiai e orai. Esse é o caminho. Isso. Então, vamos, ao encerrarmos, buscando o coração de Jesus, mais uma vez, lembrando esses valorosos espíritos que desbravaram caminhos, derrubaram barreiras, como a doutora Nise da Silveira. E vamos, então, Jesus, neste momento, rogando-te, faças descer por sobre Nise da Silveira, Jorge Andréia, André Luiz, Carlos Embaçaí, que foram citados hoje, mestre, aqui em nosso estudo,
para que eles recebam agora o preito de nossa gratidão, em vibrações de amor e de carinho, pelos legados luminosos que nos deixaram para o nosso engrandecimento. Nós te pedimos, Jesus, ao te agradecermos a bênção deste encontro, a proteção, a claridade com que tu fizeste agora, Jesus, descer sobre todos nós essa bênção do esclarecimento, da tua paz e da tua luz. Ainda te rogamos, Jesus, continues a abençoar o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, todos os nossos mentores e todos nós que aqui trabalhamos em ambos os planos de existência, possamos também, Jesus, neste instante, receber o influxo benfazejo de tua misericórdia, de tua inteligência e de teu amor. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.